O fato é, essas duas candidatas que são o pivô dessas duas ações movidas por uma candidata do PSOL e pela federação do PT no estado do Ceará, elas foram votadas, elas participaram da convenção partidária, assinaram o registro de candidatura e no próprio depoimento, inclusive que eu participei, né, enquanto réu nesse processo, no próprio Tribunal Regional Eleitoral, elas confessaram que estiveram na convenção, falaram onde foi a convenção, enfim, isso tudo está muito bem claro e muito bem esclarecido. O fato é, nós temos um processo que envolve 4 deputados de oposição no estado do Ceará, uma chapa de quase 500 mil votos, que podem perder esse espaço, perder essa vaga na Assembleia, para que 4 deputados aliados ao atual governo, que governa o estado do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores, o partido que moveu uma ação contra essa chapa partidária, a chapa do PL, podem perder suas vagas. E, lamentavelmente, 2 mulheres, as mais votadas do estado. Hoje o estado do Ceará vive dentro da sua Assembleia a maior representatividade feminina que já teve na história, e com essa possível cassação, 23% dessa representatividade iria por algo abaixo. Mas, de fato, essa é uma discussão que precisa haver no Congresso Nacional, até porque, na minha concepção pessoal, mesmo nos casos em que algum tipo de equívoco do dirigente partidário ele possa ter ocorrido, é uma punição exagerada, até porque no direito penal você não consegue punir, você não pode responsabilizar dentro do direito penal alguém que não tem culpa, que não tem responsabilidade, que não praticou nenhum tipo de ato nesse sentido. E o que nós estamos vendo, né, com essa possibilidade, mesmo nos casos que tenha ocorrido algum tipo de equívoco, é uma punição completamente exacerbada em que os parlamentares que sequer participaram da montagem de chapa podem ser penalizados, como é o caso do estado do Ceará. A gente vai recorrer, sim, da decisão do TRE, que já formou maioria para nos cassar. O último voto é o do presidente, que pediu vista, então deve retomar no dia 30, mas a maioria, infelizmente, já está formada. Há uma expectativa de que alguém possa, claro, mudar de ideia, já que o julgamento ele não terminou, mas é remota. E então a gente vai entrar com os embargos infringentes, os embargos de declaração, e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral na expectativa de que essa injustiça seja reparada. Até porque eu, por exemplo, fui o deputado mais votado do estado do Ceará, juntamente com a deputada Marta Gonçalves, que foi também uma das mais votadas, e são 2 deputados do PL que estão com risco de perderem o mandato. Nós fizemos o quociente eleitoral sozinho, ou seja, né, o número de votos que aquele partido precisa para fazer uma cadeira, né, e vezes duas cadeiras e por aí vai, eu fiz sozinho e a deputada Marta também. Então, a mulher mais votada do estado e o parlamentar mais votado do estado. Então, é a soberania do voto, né, a democracia, é a vontade popular que nos colocou como representantes do povo legitimamente eleitos que está em jogo. E é lamentável que a gente veja, infelizmente, alguns partidos que não ganharam essas cadeiras no voto, como é o caso do PSOL e do PT no estado do Ceará, tentando ganhar essas cadeiras no tapetão, tentando puxar o tapete e retirar parlamentares legitimamente eleitos. Eu espero que essa injustiça seja reparada. Olha, eu acredito que tanto o Ministério Público Eleitoral, no nosso caso, quanto o próprio TRE e os desembargadores que proferiram voto contrário a nós, eles foram enganados por um processo arquitetado por aqueles que são inimigos políticos nossos no estado do Ceará. Pra você ter uma ideia, 2 mulheres, esse processo, o pivô disso, são essas 2 mulheres que procuraram a Procuradoria Regional Eleitoral 1 mês e meio depois da eleição para dizer que não queriam ter sido candidatas. Eu não vejo 2 senhoras, enfim, procurando espontaneamente 1 mês e meio depois da eleição, sem receber nenhum tipo de favorecimento para isso, né? E é importante que a gente fale isso. 1 mês e meio depois da eleição, mulheres que foram votadas, que participaram da convenção partidária, que assinaram registro de candidatura e ata da convenção, que foram votadas, inclusive um dos partidos que pode se beneficiar caso a gente seja cassado, ou seja, com os votos redistribuídos, ganhar uma cadeira na Assembleia. Um desses partidos beneficiados, possíveis beneficiados, uma das mulheres deles tirou metade da votação da mulher menos votada do nosso partido. Ou seja, que é uma suspeita, né, de candidata laranja, uma suspeita de candidata fraudulenta. Então, um desses partidos, uma das mulheres tirou 17 votos. E nós não tivemos mulheres abaixo de 30 votos no Partido Liberal. E voto é difícil, né? Eu que fui candidato, participei de uma eleição como vereador, fui eleito e agora como deputado, sei que voto não é fácil. Uma pessoa tirar 100 votos, 200 votos, sem sequer saber que é candidata, é o maior fenômeno eleitoral que eu já vi na história da política do Brasil. Olha, é uma reflexão que nós temos que fazer ainda, né? O corpo jurídico está muito focado nessa preparação dos embargos que ainda vão ser apresentados no Tribunal Regional e na nossa defesa, que será apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, nessa expectativa de que essa injustiça seja reparada, né? Mas é um processo muito estranho, muito esquisito, e talvez outras medidas, até do ponto de vista criminal, elas poderiam ser adotadas nesse caso. Olha, Nelson, eu não consigo tirar da minha cabeça que
tudo isso faz parte de um processo de vingança, inclusive que o atual mandatário, né, o atual presidente da República disse em entrevista, né, que queria se vingar daquela gente. Então eu, em meio a tudo isso, um processo movido, né, por uma federação, que é a federação do PT no estado do Ceará, e uma candidata derrotada do PSOL, que é um partido auxiliar também desse mesmo grupo político, um processo, enfim, carregado do campo político, até porque são 4 parlamentares de oposição no estado do Ceará, que dariam vaga para 4 parlamentares aliados ao governo do PT. Então é um processo bastante carregado em tom do debate político, né, e é lamentável tudo que está acontecendo, né? No caso do Deltan, 344 mil eleitores do estado do Paraná vão ficar sem representante no Congresso Nacional. E lá no estado do Ceará, o risco de 500 mil de votos serem jogados na lata do lixo por um processo instrumentalizado por aqueles que querem o tempo inteiro nos destruir, que querem nos caçar, com o intuito realmente de enfraquecer vozes de oposição no estado do Ceará. Quem ganha com isso? São as mulheres que perdem 2 representantes? É a democracia que perde 4 parlamentares de oposição para entrar 4 parlamentares aliados ao governo? É o Estado de Direito que perde 500 mil de votos, né, legitimamente eleitos para representar dentro do poder legislativo, um poder constituído, os eleitores, né, que depositaram voto de confiança? Quem ganha com isso? Então, quando a gente faz essas perguntas, aí muita coisa passa na cabeça, inclusive a possibilidade dessas pessoas terem sido instrumentalizadas, de fato, para prejudicar e para caçar toda uma chapa.